Fala, segundão! Como foram as férias? Espero que esteja tudo bem com vocês, com saúde, que é isso que importa nesse momento, certo? Terminamos o conteúdo nas últimas aulas. Vamos fazer agora só revisão para nossa avaliação, certo? E comentando aqui, eu vou cobrar de vocês as resoluções das questões que eu estou fazendo aqui no livro. Vocês passam no livro, batem uma foto, mandam para mim. As dúvidas que tiverem, mandam para mim. Foram poucos alunos do segundo ano que tiraram algumas dúvidas, tá? Mas eu vou torcer para que vocês estejam vendo a aula, estejam fazendo as atividades, porque a minha avaliação vai ser... Meus trabalhos vão ser em cima do livro, né? Das questões que eu resolvi aqui, passo lá no livro, as questões que vocês fizeram, que eu escrevo lá, bato uma foto e mando no meu privado, tá? Enfim, a ideia aqui é fazer revisão, Mengo, ou e fazer uma revisão agora para as avaliações, certo? Então aqui é uma questão do material de vocês, não coloquei a página, mas daí do material. E o vídeo a partir de agora vão ser vídeos mais curtos, é só vídeo de revisão, certo? Só mesmo para a gente ficar relembrando. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês voltam na aula que está gravada lá no plural, ou vocês podem ir no meu privado, né, que a gente vai esclarecendo à medida do possível, certo? Então, pegando essa questão do material de vocês, não sei qual é a página, mas está lá no material, é só procurar. Falam o seguinte: o indivíduo em férias na praia observa, a partir de um ponto P1, está aqui o ponto P1, tá? A partir desse ponto ele observa um barco ancorado no horizonte norte, na posição B. Ele está em P1, horizonte norte, está aqui o barco. Nesta posição P1, o ângulo de visão do barco em relação à praia é de 90 graus. Beleza, já está na figura. Como mostra na figura a seguir. Beleza, isso aqui está legal. Ele corre aproximadamente 100 metros em direção ao oeste, certo? E observa novamente o barco a partir da posição P2. Então ele corre, de P2 ele observa o barco. Nesse novo ponto, né, P2, o ângulo de visão do barco em relação à praia é de 45 graus, que já me deu na figura. Qual a distância P2 e B? Ele quer saber quanto é essa distância bem aqui, ó. Então a questão ficou fácil, porque já deu o desenho, legal, certo? E eu tenho um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, aí eu tenho que lembrar que ele me deu um ângulo agudo, né? Eu tenho que lembrar logo de quem? Seno, cosseno e tangente. É a primeira coisa que eu tenho que lembrar. Me deu um triângulo retângulo, me deu um ângulo e me deu uma das medidas, seno, cosseno e tangente. Só para lembrar o que é o seno, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então isso que a gente tem que saber. Perceba que na questão, ele não me deu o cateto oposto e também nem quer o cateto oposto, a 45. O que eu tenho é o cateto adjacente, que é 1000 metros, e o que eu quero é a hipotenusa, que eu chamei de X, vou até chamar de A. Ele quer a hipotenusa A. E a razão que tem cateto adjacente e hipotenusa, qual é? É o cosseno. Aí então, eu ia ter que pegar o cosseno de quanto? De 45 é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Opa! Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, pensando em tangente aqui. Tá? Aí eu tinha que lembrar qual é o cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. O cateto adjacente, 1000 metros. Hipotenusa é o que eu quero, que é o A. Agora fica fácil de resolver. Fazendo meio por extremos, a raiz de 2 é igual a 200 não, 2 vezes 1000 dá 2000.
O A vai ser 2.000 dividido por raiz de 2. Em matemática, a gente não pode deixar uma raiz embaixo. Então, o que é que a gente faz? Racionaliza. Certo? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Então, o A vai ficar 2.000 raiz de 2. Raiz de 2 sobre raiz de 2. Da raiz de 2 ao quadrado. Então, vai ficar 2.000 raiz de 2. Posso cancelar a raiz quadrada com o quadrado. Então, o A sobre 2. Daí concluo que o A vai ser 1.000 raiz de 2, dividindo aqui 2.000 por 2 metros. Beleza, é só correr para o abraço e ver qual é a questão que está marcada. Só que quando a gente vai ver para cá, que caramba, não tem raiz de 2. O que é que te faz? Aí, nesse caso, ele gostaria que vocês soubessem, tá? Nesse caso, ele gostaria que vocês soubessem quanto é raiz quadrada de 2. Vocês sabem? É muito comum te dizer que é 1,4. Só que, como passou mais, então a gente arredonda. É 1,414. Essa é a raiz de 2. Ok? E eu vou ter que substituir aqui, ó, para ver qual é a resposta que ele quer. Então, o A vai ser 1.000. A raiz de 2 é 1,414. Então, o A tem 3 zeros, corre 3 casas, 1.414 metros. É a distância que ele está de B2 ao barco. 1.414 metros, 1.414 metros é o item C. Claro que na questão era para ele ter fornecido isso para vocês, mas é obrigatório que vocês saibam isso, que raiz de 2 é 1,4, tá? Aproximadamente. Tá? Ah, mas se eu lembrar só disso, ia dar 1.400. Né? Como ele fala aproximadamente, quem está mais próximo de 1.400 é a letra C mesmo, então não tinha como errar. Certo? Então é uma questão simples de razões, seno, cosseno e tangente, sempre vem, tá? Pareceu um triângulo retângulo. Ele me deu um ângulo e quer alguma coisa e me deu um dos lados. Seno, cosseno e tangente. Além disso, tem que lembrar dos arcos notáveis e os arcos críticos, então não vamos esquecer isso. Tá? Então acho que deu para dar uma lembrada a isso aqui, só para te lembrar, certo? Mengão aqui para vocês. Melhor time. Vamos para outra. Apagar aqui para a gente ver outra questão. Ponto. Então, questões dessa forma são tradicionais, vir prova, simulado, enfim. Bora ver outro. Ó, questão do Enem, legal. Então, questões assim que a gente tem que se preparar. Bom, vamos lá. Para determinar a distância de um barco até a praia, o navegante utilizou o seguinte procedimento. Tá? A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual alfa na mira de um ponto fixo P. Então ele olhou aqui para o P e mediu esse ângulo alfa. Na praia. Mantendo o barco no mesmo sentido trajetória do barco, ele atingiu um ponto até o ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P na praia, no entanto, sob um ângulo de 2 alfas. Como ilustra a figura. É muito legal quando ele dá a figura, porque a gente já consegue ver o que está acontecendo. Então o barco estava em A, foi até B, de A ele via alfa, de B ele via 2 alfa, o mesmo ponto na praia. Certo?
Suponha que o navegante tenha medido um ângulo de 30 graus. O alfa vale 30, beleza. Ele me deu isso aqui, ó. Isso aqui vale 30 graus. Isso aqui vale 30, aqui vale quanto? Vou colocar para cá. Esse aqui vale quanto? Vale 60, que é o dobro. Tá? Ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido uma distância de 2.000 metros. Beleza, vou até colocar aqui. Então, ele percorreu isso aqui, 2.000 metros. Vem aqui, é 60. 60 graus. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância que do barco até o ponto fixo P será de quanto? Gente, qual é a menor distância? Quando eu falo em menor distância, certo? A menor distância é sempre uma reta. E toda vez que é relacionado alguma coisa, a menor distância é aquela reta que vai ter que formar 90 graus. Então, olha, o barco está nessa trajetória. Ele quer saber a menor distância de P? É essa reta que vai formar 90 graus. É isso que ele quer saber, essa distância. Qual é essa menor distância? Então, perceba que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Só que, desse triângulo retângulo, eu tenho dois ângulos e eu não tenho esse pedaço bem aqui, que eu não sei quanto é, mas eu vou chamar de X só para me ajudar. Lembra, eu não quero esse X. O que eu quero é a distância, é isso que eu estou procurando. Eu vou colocar o X aí só para me auxiliar. Agora perceba que se ele me deu o ângulo, eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Não tem hipotenusa. Para esse ângulo eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, que seria tudo. E a razão que tem cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então a tangente de 60 que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Né? Nesse caso aqui é o cateto oposto e aqui é o cateto adjacente. Então, para 60, quem é o cateto? Quanto é a tangente de 60? Lá pela tabela. Raiz de 3. Quem é o cateto oposto? É o D que eu quero. E quem é o cateto adjacente? É o X que eu estou pegando só para me auxiliar. Certo? Lembra, o que eu quero é o D. Então, tá? Eu vou jogar o X para cá. Então vai ficar assim, ó. Raiz de 3x é igual a D. E como eu quero o D, vou separar o X. Vai ser D dividido por raiz de 3. Lembra que não posso deixar um raiz embaixo. Então o que é que eu faço? Eu racionalizo, multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo. Aí eu vou ficar aqui o X, ele é D raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Então o X, ele é o D raiz de 3, quanto é raiz de 9? 3 metros. Está aqui o X, eu guardo isso, porque o que eu quero é o D. Guardei isso. Bom, agora eu vou pegar o outro triângulo, que é o maior. E de novo, pegando o maior, eu vou ter a tangente de 30, que eu sei que é o cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 30, lá pela tabela de arcos notável, é raiz de 3 sobre 3. Igual. O cateto oposto é o D, que é o que eu quero. E o cateto adjacente é tudo isso. É 2.000 mais X. Pronto. Faço de novo o meio por extremos. Eu vou ficar com 3D é igual a raiz de 3 que multiplica 2.000 mais X.
tá? Então vai ficar 3D multiplicando aqui, vai ficar 2000 raiz de 3 mais x raiz de 3. Só que o x eu sei quanto é que vale. O x vale d raiz de 3, então eu vou substituir aqui. Então vai ficar 3d é igual a 2000 raiz de 3 no lugar do x, mais d raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 3. Então vai ficar aqui 3d é igual a 2000 raiz de 3 mais raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, quando é direto. E a raiz de 9 vale quanto? 3 sobre 3. Posso cancelar. Então vai ficar 3d é igual a 2000 raiz de 3 mais d. Esse d tá mais, vai para cá, menos. 3d menos d, 2000 raiz de 3. 3d menos d dá 2d. 2000 raiz de 3, então o d, que é a distância que eu estava procurando, é 2000 raiz de 3 sobre 2. Que dá quanto? 1000 raiz de 3 metros. Pronto. Né? Só isso. D alternativa, 1000 raiz de 3 metros é alternativa D. D de bola. Então é só trabalho braçal, era só te identificar aí qual era o valor e se aplicar nesse caso a tangente, já que ele não quer hipotenusa. Certo, gente? Então, a questão do Enem é uma questão trabalhosa, mas que dava para fazer. Né? Que bom que ele não pediu o valor de 3, da raiz de 3, mas se ele pedisse lá no Enem, isso que dá o valor aí para vocês substituírem aqui no final. Então, uma questão legalzinha aí. Ok? Vamos para a próxima. Estou dando para a próxima, deixa eu apagar isso aqui. Que deu um pouco de trabalho, né? Enfim, mas é assim mesmo. Como eu falei, essas questões aí estão no material de vocês. Passem no livro essas questões que eu estou fazendo. Façam as que eu não fiz. Se tiverem dúvida, me perturbem lá no Zap, no privado. Se tiverem com vergonha, peça ajuda para papai, para mamãe, para o titio. Pesquisem na internet. Ou podem me perturbar a hora que vocês quiserem lá, tirando uma fotinha e manda que a gente tenta tirar dúvida. Certo? Mas aí tem que focar. Tem que focar no estudo, gente. Tá? Coisa aí fora tá meio férias, então tem que ficar em casa, se hidratar, fazer uma atividade física, tomar bastante água. Ler, porque você tá meio doido. Mas vai passar, se Deus quiser. Vamos lá. Terceira questão. Uma terceira, eu não sei de que página é, mas é lá do material de vocês. Essa questãozinha aqui, ela é meio... trabalhosa. Mas vamos lá. A cidade de Goiânia e Curitiba tem aproximadamente a mesma longitude. Goiânia fica a uma latitude de 16 graus e 40 minutos, enquanto a latitude de Curitiba é de 25 graus e 25 minutos. Tá? Considerando que a Terra seja aproximadamente esférica, com uma linha do Equador medindo aproximadamente 40 mil quilômetros, a distância entre as duas cidades em quilômetro ao longo do meridiano é... Então a ideia é o seguinte, ó. A ideia é isso bem aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Curitiba, qual é a outra? Qual é a outra? Curitiba e Goiânia. Né?
Bom, Curitiba é 25 graus e 25 minutos, enquanto que Goiânia é 16 graus e 40 minutos, né? Ele quer saber qual é essa distância, bem aqui, ó, esse arco de circunferência, né, que eu vou chamar de L, que é comum de chamar de L um arco de circunferência, certo? E como estão na mesma longitude, o ângulo alfa vale para os dois. Então, olha só que legal, né? Ele quer saber esse comprimento de arco. Já sei que um círculo de uma volta inteira, o comprimento é 2πr, né? Mas ele só quer saber esse comprimento de arco. Bora fazer por regra de 3 isso. Bom, para eu saber esse comprimento de arco, eu vou ter que saber quanto é em graus esse arco aqui, ó, de Curitiba a Goiânia, certo? Esse arco em grau é a mesma medida do ângulo central. Lembra? O ângulo central tem a mesma medida do arco que o contém. Então, basta fazer uma subtração aqui, ó, para eu saber. Se eu pegar 25 graus e 25 minutos, menos 16 graus e 40 minutos, vai embarrar bem aqui, ó, para eu fazer essa subtração, porque 25 não dá para tirar 40. Então, eu vou, do 25, eu vou deixar 24 graus. E só lembrando que 1 grau corresponde a 60 minutos. Tá? E esses 60 minutos de 1 grau que eu tirei, eu vou jogar para cá. Então, 60 minutos com mais 25 minutos dá 85 minutos. Tá? Menos, aí agora dá 16 graus e 40 minutos. Perfeito, dá para diminuir isso aqui. Então agora eu tenho 85 menos 40 dá 45 minutos. 24 menos 16 dá 8 graus. Só que perceba que bem aqui eu tenho 8 graus e 45 minutos. Só que para eu trabalhar, eu vou ter que transformar esse minutos em graus, para ficar tudo em graus. Então, o que é que eu vou fazer? Eu sei que 1 grau corresponde a 60 minutos. Bora ver quanto é 45 minutos? Vou chamar de x. Vou pegar esse 45 minutos e vou transformar para grau, para ficar tudo em grau aqui. Então, fazendo meio por extremos, 60x é igual a 45. O x é igual a 45 dividido por 60. Bora simplificar isso aqui logo por 5. Então o x vai ser igual a 9 dividido por 12. 12. Por 12. Dá para simplificar por 3. O x vai ser 3 dividido por 4. E 3 dividido por 4, para fazer a conta normal, né? Não dá, coloca um 0 e uma vírgula, 30 por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28, para 30 sobra 2, coloca um outro 0, não precisa colocar outra vírgula. 20 por 4 dá 5, e aqui não sobra nada. Tá, então isso aqui vai dar 0,75 de graus. Então, isso aqui, ó, né, vou colocar bem aqui. Então o ângulo alfa vai ser 8 graus mais 0,75 de graus. O alfa vai ser 8,75 graus. Que eu vou colocar para cá. Tá? Então esse alfa vale 8,75 graus. Beleza. Todo esse cálculo aqui foi para encontrar esse ângulo alfa. Vou apagar para a gente continuar a questão. Tá? Então entenderam o que eu fiz, né? Eu estou diminuindo o maior do menor,
Né? Como não deu para diminuir os minutos, eu tirei 1 grau daqui, transformei em minuto, diminuí. Só que eu não quero trabalhar com minutos, estou pegando 45 e transformando em graus para somar, encontrei o valor do ângulo central. Beleza, deixa eu apagar aqui. Então toda essa parte aqui foi só para eu achar esse ângulo central. Agora vamos lá. A informação que eu não usei foi essa bem aqui, ó. Tá? Ele fala, considere que a Terra seja aproximadamente esférica. Terra esférica. Né? Com a linha do Equador medindo aproximadamente 40 mil quilômetros. Se ele fala que a linha do Equador está medindo 140 mil quilômetros, é porque está dando uma volta inteira na Terra. Então, ó, como eu trabalhei com graus, eu sei que 360 graus, que é uma volta completa, vai ter que ser igual a 40 mil quilômetros. Mas o que eu quero saber? 8,75 graus vai ser justamente a distância de Curitiba a Goiânia pela linha do Equador. Então, vou fazer agora a regra de 3. Deixa para vocês. Brincadeira, bora lá fazer. Fazendo o meio por extremos. 360 L é igual a 8,75 vezes 40 mil. Perceba que bem aqui dá para eu correr 2 casas e eliminar 2 zeros. Então vai ficar 360 L. Bora fazer a conta só com 4. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. Vai 3. 4 vezes 8, 32. Com 3 que foram, 35. Aí já sobrou 2 zeros aqui. Tá? Então, 1L vai ser 350 mil dividido por 360. Posso cancelar, tá? O L vai ser igual a 35 mil dividido por 36. Perceba que quando ele pede esse L, ele está me dando aqui, é menor que 700? Fica entre 700 e 800? Fica entre 800 e 900? Ele está me dando um intervalo. Se ele está me dando um intervalo, então o que é que eu vou fazer para facilitar a minha vida? Lembra? Digamos que eu estou no Enem, não tenho tempo. Eu vou arredondar isso aqui, ó. Vai ficar difícil ficar dividindo isso aqui, ó. Não fica? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aproximar isso. Perceba que se fosse 36 dava legal, então eu vou jogar isso aqui para 36. Faltou um zero, né? São 3 zeros. E vou dividir por 36. Perceba que eu estou aumentando, né? Para 36 aqui, a minha resposta vai aumentar. Então, a resposta que eu teria exatamente tem que ser menor. Então, bem aqui, quando eu faço essa divisão, dá 1, daria 1000 quilômetros. Só que essa resposta eu joguei para cima. Então, eu já sei que a resposta tem que ser menor do que 1000. Aí eu vou ver qual é que tem menor do que 1000. Esse aqui é menor do que 700? Não, tem que ser menor do que 1000. Ó, todos eles são menores, mas bem aqui, ó, fica entre 900 e 1000, esse aqui, ó, tem que ser menor, né? É maior do que 1000, então a resposta mais coerente seria essa aqui, ó, entre 900 e 1000, porque se eu dividir isso aqui, vai dar um número maior do que 900, tá? Se eu fosse dividir exatamente, dava 900 e alguma coisa lá, mas... Então a resposta mais certa fica essa entre 900 e 1000. Se vocês quiserem dividir exatamente, eu deixo para vocês fazerem isso em casa.
tá? Mas é uma questão um pouco trabalhosa. A grande sacada era pegar, diminuir aqui, para ver qual é o ângulo desse arco, jogar tudo para graus e depois fazer a regra de 3. Ó. Comprimento da esfera, que é o planeta, né? Comprimento total, o ângulo para o comprimento total, o ângulozinho para o comprimentozinho, de uma cidade a outra. Ok? Só para dar uma relembrada nessas coisas que nós já vimos, gente. Se vocês tiverem algumas dúvidas, tentem assistir a aula novamente, está gravada lá no plural. Tentem entrar em contato comigo, certo? Vocês podem ver a aula quantas vezes vocês quiserem. Se bem que teve aluno que não nem assistiu, né? Mas enfim. Deixa eu ver. Apagador. Vamos ver mais outra questão. Então, uma questãozinha que dá trabalho, trabalhosa, mas que dá para fazer. Quarta questão. Assinale a alternativa correta. Essa questão é interessante. Ele fala que o cosseno de 2.000 graus é menor do que zero. Sei. O seno é maior. Então a ideia aqui seria nós verificarmos uma a uma até te encontrar qual é a verdadeira. Como é que a gente faz isso? Lembra que eu falei lá em redução? Em redução não, em arco côngruo. Que toda vez que passar de 360 graus, ele já admite arco côngruo. O que é o arco côngruo? Eles param no mesmo lugar, ou no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante, só diferenciam pelo número de voltas. Como tudo é 2.000, bora reduzir. Então vou pegar o 2.000 e vou dividir por 360, que é uma volta. Tá? E quando eu divido por 360, vai dar 5. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 6 dá 30, vai 3. 5 vezes 3, 15, com 3 que dá 18. Quando eu diminuo isso aqui, sobra 200 graus. O que quer dizer isso? Quer dizer que o 2.000 graus, ele é o 200 graus mais 5 voltas de 360 graus. Esses dois arcos aqui é o que nós chamamos de arcos côngruos. Ou seja, só mudou porque esse aqui deu 5 voltas a mais do que esse. E esse aqui é a primeira determinação positiva. Esse aqui é aquele K, que é o número de volta dado na circunferência. Beleza. De posse disso, a gente só vai fazer agora a avaliação. Círculo trigonométrico estava ficando bonito. O círculo trigonométrico ele está centrado no sistema de eixo cartesiano. Para cá vale 1, para cá vale menos 1, para cá vale 1, para cá vale menos 1. Aí só colocando aqui, de 0 a 90 é o primeiro quadrante. 90 a 180 é o segundo. De 180 a 270 é o terceiro, e o quarto é de 270 a 360. Perceba que a primeira determinação positiva é 200 graus. O 200 graus, ele está bem aqui, ó. Vou colocar bem aqui, ó. 200 graus, ele está no terceiro quadrante. E como eu estou falando de cosseno, o eixo do cosseno é esse aqui, ó. Aqui que é o cosseno e aqui é o seno. Então, quando eu pego 200 graus, que é esse arco aqui, ó, tá? E vem daqui para cá 200 graus. Se eu for rebater para o eixo dos cossenos, ele vai bater bem aqui, ó. E quando ele bate, qualquer valor que está bem aqui é um valor negativo, né? Porque o cosseno vai ser negativo no terceiro quadrante. Cosseno de 2.000 é menor do que zero? Sim. Né? Que ele é negativo, ó. Então essa aqui já está correta, já é
Graças a Deus aí o item A logo a correta. Se ele pedisse do seno, ele fala que o seno de 2.000 graus é maior do que zero. Então, esse aqui é o que é o eixo do seno. Então, se eu fosse rebater para o eixo do seno, ia também dar negativo. Só que aqui está falando positivo, então isso aqui está falso. Né? O cosseno de 2.000 é igual ao... O seno é igual ao cosseno? Não, né? Nós já vimos que é falso, né? O seno é igual a menos o seno de 2.000? Não, qualquer outro, os outros estão errados, né? Então a resposta certa mesmo é o item A. Questão só de arco côncavo, bastava você dividir, ver qual é a primeira determinação positiva, olhar e verificar onde é que caía. Certo? Eu acho que esse aqui até deu para fazer uma revisão aqui de arco côncavo e um pouco de ciclo trigonométrico que tem que estar na memória. Esse ciclo aqui tem que estar na memória. Né? Eixo X dos cossenos, eixo Y do seno. Ciclo trigonométrico raiz igual a 1, para o lado positivo e negativo, bem em que quadrante está. Ok? Deixa eu ver se ainda tem mais uma. Tem mais uma questão aqui, então deixa eu apagar isso. Esse aqui não apaga. No slide. Pronto. Essa aqui também é interessante, ó. O maior valor que o número real 10 sobre 2 menos seno de x sobre 3 assume é. Gente, nós já vimos, agora até apaguei aqui, que pelo ciclo trigonométrico, o máximo que pode acontecer com o seno é de ser 1 e o mínimo é de ser menos 1. Ele fica variando, né? Quando eu faço aqui o ciclo trigonométrico, aqui é 1, aqui é menos 1, esse é o eixo dos senos. O máximo que pode acontecer é sair do zero e chegar em 1, isso aqui é em π sobre 2, ou o mínimo é chegar até 3π sobre 2, que é menos 1. Então o seno, ele varia nesse intervalo, tanto seno quanto cosseno. Aí ele quer saber o valor máximo. Para ele saber o valor máximo, esse cara, que é o seno, ele tem que ser 1, ele tem que ser o máximo dele. Então fica assim, ó. 10 dividido por 2 menos 1/3. Tá ok? Agora é só resolver isso. Tirando o MMC direto. 3 vezes o 2 dá 6. 6 menos 1, 5 sobre 2. Aí eu tenho uma divisão de frações. O que é que eu faço? Conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. 10 vezes o 2 dá 20. Tá? 6 menos 1, 5. Dividido por 5. 5 por dá... Perdão, tá errado bem aqui. Ó, 3 vezes 2 dá 6. Menos 1 dá 5 sobre 3. Aqui é 3, né? Então, não sei de onde tirei esse 2. Conservo o primeiro pelo inverso do segundo. 10 vezes o 3 dá 30. E 30 por 5 dá quanto? Dá 6. Tá? Então, ó, o seno ele varia de menos 1 até 1. Esse aqui é o máximo dele, esse aqui é o mínimo. Se ele fala em graus, o máximo é quando for, ou em radianos, π sobre 2 a 90 graus, ou 3π sobre 2 a 270 graus. Certo? Mas como ele quer o valor numérico, ó, é o valor de um número, então esse seno de x tem que ser 1. Aí fica 10, 2 menos 1/3. 3 vezes 2 dá 6, menos 1 dá 5, 5/3. Aí, divisão de fração, conserva o primeiro, que é o 10, e multiplica
pelo inverso do segundo, que é 5 terços, vai ficar 3 quintos. 10 vezes 3 dá 30, por 5 dá 6. Esse é o valor máximo que essa expressão pode assumir. 6, aqui ó, letra D. Tá? Então, gente, ó, o que nós fizemos hoje foi uma revisão para te dar uma ativada depois desses 15 dias de férias. E a gente vai ficar fazendo isso. Os vídeos agora vão ser menores, porque é só revisão, né? Para também vocês não ficarem muito chateados lá, me vendo lá falando mais de 1 hora, igual o Clélio, só falando. Mas enfim, certo? Eu espero que dê uma lembrada, a gente vai continuar nesse ritmo. Mengão, fique em casa, se cuide, faça uma atividade física, tome bastante água. Fique com Deus, gente. Vamos continuar na luta. Grande abraço.